A paz do Senhor, meus irmãos. Que bênção de Deus estarmos aqui para mais uma aula do nosso curso bíblico do discipulado, na nossa classe Jeová Nissi. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3. Lição de número 3, que tem por título o substituto dos nossos pecados, né? O substituto dos nossos pecados. Então, meus amados, antes de mais nada, eu quero fazer uma oração com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por essa grande oportunidade de mais uma vez estar com os teus servos nessa aula do curso bíblico do discipulado. Abençoa cada um grandemente, Senhor. Derrama as tuas bênçãos, as tuas misericórdias, e que cada um de nós possamos chegar ao final dessa aula mais abençoados por ti e com a nossa mente um pouco mais renovada nos assuntos concernentes ao teu reino. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Então, meus amados, vamos para a lição de número 3, o substituto dos nossos pecados. Antes de continuar, eu quero lembrar vocês o texto áureo da nossa lição de hoje, não é? Está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, e esse que é o texto áureo da Bíblia Sagrada. É um texto que todos nós devemos ter em mente. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todos nós devemos ter esse texto em nossa mente e guardado em nosso coração. Relembrando um pouco das nossas aulas, nós, na primeira lição, estudamos sobre Jesus. Quem é Jesus Cristo? E aprendemos, no decorrer da nossa aula, uma série de verdades sobre quem é Jesus. Na segunda lição, nós abordamos 2 pontos, basicamente, o pecado e também o plano de Deus, né? Foram 2 assuntos, o pecado e o plano de Deus. Hoje vamos falar sobre o substituto dos nossos pecados. Relembrando um pouco a lição passada, o pecado e o plano de Deus, nós aprendemos na lição anterior que o ser humano, todo ser humano é um pecador, né? E, portanto, como pecador, biblicamente falando, ele está separado de Deus, ou seja, destituído da glória de Deus. Nós falamos semana passada, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Nós falamos isso, abordamos isso aqui. Deus, ele, na verdade, criou a humanidade com a capacidade plena de relacionar-se com ele, né? Quando Deus criou o homem, ele criou o homem dotado dessa capacidade. Deus tinha intimidade, digamos, com o homem. Ele falava com o homem face a face. No entanto, essa relação ela foi perturbada, né? Essa relação que havia entre Deus e o homem, essa comunicação, ela foi perturbada. E ela foi perturbada pelo pecado. Nós aprendemos na aula passada que o pecado é tudo aquilo que nós fazemos, pensamos ou falamos que não está de acordo com a vontade de Deus. E nós entendemos que a vontade de Deus é a sua palavra. Então, só relembrando a lição passada, tudo aquilo que nós falamos, pensamos ou fazemos e que não está de acordo com a vontade de Deus, constitui-se em pecado, não é? Então, a relação entre Deus e o homem, que foi criada no princípio, com a criação de todas as coisas, ela foi perturbada pelo pecado. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja que versículo sério, irmãos. Aqui está falando
da relação entre Deus e o homem. Diz que as nossas iniquidades fazem separação entre a gente e Deus, né? E os nossos pecados encobrem o rosto de Deus. Olha que coisa interessante, para que Deus não nos ouça. Veja que isso é muito sério, né? Em sua essência, digamos que o pecado ele constitui-se num ataque direto contra a santidade de Deus, não é? Um ataque direto. Deus é santo, em Deus não tem pecado. Em Deus o pecado não pode se aproximar dele, não é? O pecado ele é uma rebelião contra Deus, digamos, pois o ser humano prefere a sua própria vontade no lugar da vontade de Deus. Nós já falamos aqui sobre a importância de nós sermos leais à palavra de Deus, pois lá é onde está registrada a vontade de Deus, inclusive para com a nossa vida, não é? Então, qualquer ato pecaminoso, ou seja, qualquer ato que fira a vontade de Deus, ou seja, a sua palavra, é pecado e constitui-se num ataque à honra e à santidade de Deus, e também pode ser chamado, irmãos, como uma rebelião contra Deus. Não é? Isso é muito perigoso. A Bíblia diz assim, ó, porque a rebeldia é o mesmo que pecado de feitiçaria, e os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Então veja o risco que está correndo a humanidade que está mergulhada no pecado, não é? Em sua essência, a humanidade está mergulhada no pecado. Enfim, o que nós vamos falar na lição de hoje? Preste atenção que, se nós já sabemos, relembramos acerca do que é o pecado e os seus efeitos, não é? Principalmente a separação que causa entre a nossa vida, a nossa relação para com Deus, nós vamos começar hoje também lembrando aos irmãos que a santidade de Deus, ela reage contra o pecado, não é? Essa reação ela é conhecida como a manifestação da ira de Deus. Olha que coisa interessante, não é? Manifestação da ira de Deus. Por quê? Porque a santidade de Deus reage contra o pecado. Você observa, nós aprendemos na primeira lição que Deus é santo. Não é? Eu comentei com os irmãos, Deus é santo. Se Deus é santo, em Deus, na presença de Deus, não pode chegar pecado algum. Agora veja que perigo imagine aí, pense comigo, o que seria da nossa vida se Deus se irasse contra a gente? Imagine aí Deus irado. Agora eu sei que você imaginou que seriam coisas de proporções terríveis, seriam consequências terríveis assim. Agora tenha calma, não fique desesperado, porque em sua bondade Deus adiou o juízo dirigido a todos nós pecadores. Como que Deus adiou esse juízo? Nós vivemos num período da história bíblica, que nós vamos tratar mais à frente, nas lições mais à frente, chamada de dispensação da graça. Ou seja, é um período onde Deus nos concede a oportunidade, a todos nós que somos pecadores, de reatarmos os laços com Ele, de reatarmos a comunhão que foi perdida pelo pecado. Não é? É um adiamento. Como o homem pecou e saiu da presença de Deus, Deus ia destruir tudo. Não sei se você já ouviu falar da história de Noé. É uma história conhecida da Bíblia Sagrada, que mesmo aquelas pessoas que nunca leram a Bíblia sabem contar a história de Noé. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e se arrependeu de ter feito o homem. E por causa disso, Deus mandou um dilúvio sobre a terra, para matar, para aniquilar todos os que estavam sobre a terra. Mas a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, porque Noé era um varão justo, não é? Em suas gerações. Então, você imagina que é mais ou menos o que aconteceu conosco agora. Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua naturalidade, ele iria destruir tudo. Só que Deus adiou esse juízo, não é? Para conosco, a execução da sentença para com a humanidade. E como ele adiou isso? Ele adiou porque esse adiamento, nós podemos dizer, que é parte do plano de Deus para nos oferecer a possibilidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Então, o primeiro passo para o homem alcançar a misericórdia de Deus é ele se arrepender dos pecados.
A Bíblia, inclusive, diz: o que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Mas o primeiro passo é o arrependimento. Romanos, capítulo 2, versículo 4, diz assim: ou despreza tuas riquezas da sua benignidade, e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Não é? Então, a bondade de Deus para conosco, não é? A oportunidade que Deus nos dá, ela deve nos levar ao arrependimento dos nossos pecados. Pecado que é um problema que nós vimos semana passada, agora Deus nos dá a solução para esse problema. E Deus, pelo seu infinito amor, nós podemos dizer, então, que ele provê um meio para reatar a comunhão que foi interrompida entre ele e a humanidade. E que meio foi esse? O meio foi Jesus Cristo. Então, Jesus é a provisão de Deus para perdoar o pecado do homem, conforme ele mesmo afirmou em João 14,6. Se você observar João 14,6, Jesus falando, ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe, Jesus falando e se autodeclarando, não é se identificando. Eu sou o caminho. Ou seja, não existe outro caminho. O único caminho é Jesus. Os demais caminhos levam a lugares distantes de Jesus. Agora só existe um caminho que pode nos levar ao perdão para os nossos pecados, que é Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é a provisão de Deus para perdoar o pecado do homem. Não sei se você lembra do texto áureo da Bíblia que nós lemos lá no início, João 3,16, que eu disse que é importante os irmãos aprenderem. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus Cristo é a provisão de Deus para perdoar o pecado do homem. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai vir ao céu a não ser por Jesus Cristo, não é? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Então, Jesus é o substituto dos nossos pecados. Nesse sentido, nós podemos afirmar que a comunhão com Deus foi restabelecida, pois Cristo morreu para perdão dos nossos pecados. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, a morte de Jesus Cristo teve um grande significado. O significado é, irmãos, nos reconciliar com Deus, perdoar de uma vez por todas os nossos pecados e reatar nossa comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. No Evangelho segundo escreveu João, nós encontramos João, o Batista, profeta, percursor de Jesus, anunciando que Jesus era o enviado de Deus. Olha o que João afirma categoricamente. João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João, esse João aqui é o João o Batista, não é? Não é o João apóstolo, é o João o Batista, o profeta, o último dos profetas, o que antecedeu Jesus Cristo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então você observa que Cordeiro, não é, está com C maiúsculo, se refere a uma das pessoas da Trindade, nesse caso se refere a Jesus Cristo. Se nós aprendemos na primeira aula, né, os adjetivos, os nomes relacionados à Trindade, eles sempre aparecem com a letra maiúscula. Então, toda e qualquer afirmação que menção, digamos, a alguma das pessoas da Trindade tem que ser com letra maiúscula. Então, no dia seguinte, João viu a Jesus e também testificou: eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, só existe um que tira o pecado do mundo. Agora, por que João chamou Jesus de Cordeiro de Deus?
Ele chamou Jesus de Cordeiro de Deus, porque, para nós compreendermos isso, é importante lembrar que o povo judeu, a quem João estava falando, era familiarizado com o sistema de sacrifícios no Antigo Testamento. O que é que acontecia no Antigo Testamento? Ovelhas e outros animais eram sacrificados pelo pecado do povo. Então, quando alguém pecava no Antigo Testamento e também no meio da nação judaica, quando João fez essa afirmação, chamando Jesus de Cordeiro de Deus, quando alguém pecava, um animal perfeito, ou seja, um animal sem mancha, era sacrificado como substituto inocente para compensar o pecado. Era um sistema de compensação que havia. Não havia perdão, havia uma compensação. Esse sistema apontava, não é? Era uma figura, digamos, uma pré-figura que apontava para o tempo, quando Jesus, de uma vez, para sempre, não é? Mediante o seu sacrifício, ele haveria de tirar o pecado do mundo. Então, nós tínhamos o sistema sacrificial, que não perdoava pecado, tá certo? Ele apenas era um substituto, era uma justificativa. Agora nós temos o sacrifício de Jesus Cristo, o mais perfeito de todos os cordeiros, que foi entregue no madeiro para morrer pelos nossos pecados, para tirar em definitivo o pecado do mundo. Agora o pecado não era encoberto, o pecado ele era de fato que perdoado. Eu vou deixar como exercício para vocês hoje, não é? Para vocês lerem, e aí vocês vão me dar o retorno ali pelo grupo no WhatsApp, lerem Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 25. Façam essa leitura e façam um comentário lá no grupo da nossa classe Jeová Nissi sobre esse texto que você leu. Então, é preciso nós ainda atentarmos para o fato, queridos, de que existem trágicas consequências para a pessoa que não olha com fé para Jesus, para a pessoa que não reconhece que Jesus morreu para perdoar os seus pecados. E, pastor Mário, existem pessoas assim? Existem. Olha, veja como é, irmãos, prático nós compreendermos que Jesus é o substituto dos nossos pecados. Basta nós dedicarmos alguns poucos minutos para analisarmos alguns versículos da palavra de Deus, e poderíamos ter analisado muitos outros, mas analisamos uns poucos versículos e deduzimos facilmente. Agora, existem pessoas que, mesmo sabendo que Jesus é o substituto dos nossos pecados, insistem em andarem em pecado. A Bíblia Sagrada nos adverte. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 24, diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ou seja, se não crês, mesmo sabendo, se não acreditar que Jesus é o substituto dos nossos pecados, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, isso nós aprendemos na aula passada sobre o pecado. Então, agora que nós sabemos que Jesus é o substituto para a nossa situação de pecado, nós precisamos, irmãos, crer e obedecer os seus estatutos, obedecer as suas determinações em conformidade com sua palavra. Então, o que é que você está esperando? Faça um voto, faça um propósito com Deus hoje. Na oração que nós vamos fazer daqui a pouco, faça um propósito com Deus. Diga: Senhor, eu creio que o Senhor é o substituto para a minha situação de pecado. E eu quero te pedir para o Senhor me ajudar e me dar força para que eu continue crendo nessa verdade e que eu seja obediente aos seus estatutos. Faça essa oração a Deus, eu tenho certeza que a sua vida, você vai perceber uma mudança espetacular na sua qualidade de vida. Ali, como conclusão, então, nós concluímos dizendo: Jesus é a única solução de Deus para o pecado do homem. Lembre-se, queridos, não existe outra solução fora de Jesus. Lembre-se que quando o assunto é o mundo, nós temos vários caminhos.
E esses caminhos são caminhos de morte, porque a Bíblia diz: há caminhos que parecem bons, mas no seu final são caminhos de morte. Agora existe um caminho que leva à salvação. E esse caminho foi anunciado pelo próprio Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho. Ou seja, os outros caminhos conduzem à morte. Agora, o caminho conduz à salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não existe outro, né, irmãos? Então, a única solução de Deus para o pecado do homem chama-se Jesus Cristo. E por meio de Jesus, nós podemos experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Que Deus, querido, possa te abençoar ainda mais e que você possa continuar servindo ao Senhor com alegria e com fidelidade. Agora que nós já tomamos conhecimento sobre o substituto de Deus, a solução de Deus para a nossa situação de pecado, agora nós vamos orar e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te oro nesse momento, juntamente com os teus servos, e te agradeço, Senhor, por esta grande oportunidade, por este grande momento, ó Deus, de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais acerca da tua palavra, para aprendermos um pouco mais acerca de ti. Muito obrigado, Deus, porque somos conhecedores e reconhecemos que se não fosse a tua solução, que é o teu único Filho Jesus para conosco, nem esta oração nós teríamos condições de fazer. Só fazemos, ó Deus, pois temos Jesus como único mediador, que leva as nossas orações à tua presença. Meu Deus, te agradecemos e te pedimos misericórdia para que possamos continuar fiéis a ti em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aí estão os meus contatos e eu quero fazer um pedido todo especial a você. Você que está acompanhando o curso bíblico do discipulado através da classe Jeová Nissi, você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, não é? Clicando ali na opção inscrever-se e também clicar no sininho, não é? Para você ser notificado sempre que um novo conteúdo for adicionado ali. Agora eu quero abençoar a sua vida. Receba uma bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, meus irmãos. Se Jesus não voltar, nós estaremos aqui com a lição de número 4. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor Jesus.